With me. Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre duas variáveis ou duas questões que eu considero como a espinha dorsal na hora de a gente montar ou prescrever um treinamento de força para algum cliente. Então, dois fatores que eu considero como fatores principais, né, que se a gente conseguir seguir e organizar de forma adequada, a chance da gente ter sucesso no treinamento é muito grande, tá? A chance da gente diminuir os erros e poder corrigir durante esse processo fica muito mais fácil. Então, primeiro, né, a gente nos orientar pelos princípios científicos do treinamento direciona a gente para uma possibilidade de acerto muito grande e também organizar as variáveis do treinamento de força de acordo com as características do objetivo do seu treino, de acordo com as características do seu cliente. Então, são dois fatores importantes, duas questões que eu considero como a espinha dorsal na hora da gente prescrever o nosso programa de treinamento. Então, os princípios científicos, não tem todos aqui, coloquei alguns exemplos, por exemplo, individualidade biológica, sobrecarga progressiva, especificidade, continuidade e reversibilidade, participação ativa, né? São alguns exemplos de princípios científicos que a gente tem no treinamento e, de verdade, a gente conseguindo seguir, né, esses princípios, fica muito mais fácil da gente ter resultado positivo. O exemplo, né, individualidade biológica, você respeitar as características daquele indivíduo, direcionar a prescrição do treino para aquela individualidade daquele seu cliente, você realizar uma sobrecarga progressiva ao longo do seu treinamento, ou seja, você expor o seu cliente a sobrecargas periódicas, progressivas, sem que seja muito abrupta, e especificidade, ou seja, direcionar o seu treinamento para as necessidades daquele seu cliente, ser específico em relação ao seu treino, fazer com que ele dê continuidade, né, ao treinamento, que ele tenha adesão, né, e participação ativa, que é um princípio aí descrito por Bompa, né, no qual ele descreve que o cliente ele tem que entender que ele tem uma participação ativa no processo de treinamento, ou seja, o resultado também depende dele e não somente da nossa prescrição. Então, a gente conseguir nos guiar por esses princípios facilita muito a nossa vida, facilita a prescrição e aumenta a chance dos resultados positivos. Em relação às variáveis do treinamento de força, por exemplo, ordem dos exercícios, número de séries, número de repetições, tempo de intervalo, carga, entre outras variáveis que eu não coloquei aqui, se a gente, mais uma vez também, consegue organizar tudo isso aqui de forma lógica e coerente, a chance da gente conseguir resultados se torna maior, tá? Então, por isso que eu considero, quando a gente pensa em prescrição, obviamente que tem outros fatores que a gente tem que pensar na hora de prescrever um determinado treinamento, mas se a gente consegue se orientar por essas questões, a gente tem uma grande chance de ter resultados mais satisfatórios, tá? Então, os princípios científicos do treinamento, né, nesse caso aplicados aqui no caso da musculação, e as variáveis do treinamento de força. Então, organizar, né, todas essas variáveis de acordo com esses princípios para que a gente consiga ter uma evolução e progressão ao longo do tempo.